Imagina que você é um universitário que se sente um fracasso, acha que a vida é uma porcaria e vive lembrando o quanto sofreu na adolescência por tomar decisões erradas. Ele continua se lamentando e pensa que seria genial ter um jeito de mudar o passado. Pois bem, essa é a história de Natsuki, um universitário que há anos se lamenta pela vida horrível que teve quando era mais novo. Agora mesmo, ele estava assistindo a um filme romântico que já tinha visto antes. Diz que antes não entendia por que as pessoas reviam o mesmo filme se já sabiam o que ia acontecer. Achava aquilo absurdo. Mas hoje ele estava sem nada para fazer e voltou a ver esse filme depois de 7 anos. Bateu uma nostalgia enorme, porque tem coisas ali que ele queria que acontecessem na vida dele. O protagonista do filme dava saltos no tempo para conquistar a garota que gostava. Menciona que é um filme muito popular e revê-lo fez ele aprender uma coisa importante. Se alguém soubesse o que vai acontecer no futuro, podia pensar em 1000 formas de fazer a vida dar certo, e isso garantiria uma vida perfeita. Só que isso só rola em filme, então ele não consegue mudar o que está vivendo agora. Esse tempo todo ele tentou não pensar nisso, mas a vida dele foi um desastre mesmo, e ele odiou cada parte. Estava lembrando o momento em que tudo desandou e foi pro buraco. Foi exatamente no primeiro ano do ensino médio. Um colega estava se desculpando dizendo que não dava mais para protegê-lo porque ele era chato demais. A partir desse momento ele ficou completamente sozinho. Tinha tentado ser um cara extrovertido, mas se deu mal da pior forma. Se tivesse que descrever os 3 anos de ensino médio, seria algo cinza e bem sombrio. Isso ainda atormenta ele, mas por sorte, na faculdade aprendeu a lição, abandonou a ideia de ser extrovertido e só passou despercebido para evitar problemas. Conseguiu se formar e garantiu uma vaga estável numa empresa de infraestrutura. Agora vai ter uma formatura normal, um trabalho normal e uma vida normal. Sabe que vai ser feliz desse jeito, mas os arrependimentos da adolescência vão persegui-lo para sempre. Se ele queria ter uma adolescência colorida, isso não vai mais ser possível. Tem outra coisa que pesa nele. Lembra como se declarou para a garota que gostava e ela, de um jeito muito gentil, terminou rejeitando. Ele não consegue evitar lembrar dessa garota e estava digitando o nome dela no buscador para saber da vida dela, mas para porque sabe que isso não vai mudar absolutamente nada. Menciona que é normal alguém se lamentar porque a adolescência não foi como esperava. Olhando para o céu, pede uma coisa para Deus. Se houver uma pequena possibilidade, gostaria de refazer a vida. No dia seguinte, Natsuki acorda usando óculos. Tinha caído da cama e ao se ver no espelho percebe que está mais novo. Não entende o que está acontecendo, mas a irmã dele aparece e pergunta se ele está bem. Ele vê a irmã com o uniforme do ensino fundamental e fica ainda mais confuso, porque ela também devia estar na faculdade. Lembra que pediu para Deus uma chance de refazer a vida e parece que o desejo foi atendido. Pergunta em que ano estão e ela responde que é 2014. Ele entende, voltou 7 anos no passado, logo depois da formatura do fundamental. Estava se beliscando para ver se era sonho, mas claramente não era. A irmã se preocupa porque ele está estranho. Natsuki diz que não está se sentindo bem e ela pede para ele dormir um pouco e o deixa sozinho. Natsuki estava analisando tudo e se perguntando se podia viajar no tempo como nos animes. Continua achando que é sonho e diz que vai dormir para acordar na realidade. Mas depois de algumas horas, a mãe dele acorda, parabeniza pela formatura e se desculpa por não ter ido vê-lo por causa do trabalho. Percebe que ele está pálido e pergunta se está bem. Natsuki diz que quer dormir mais um pouco. Agora ele está convencido de que isso é realidade. Não adianta pensar como aconteceu. Sempre sonhou com isso e não quer perder tempo, porque com essa oportunidade pode mudar a vida. Quer viver a adolescência ao máximo. Acabou de se formar do fundamental e logo vai começar no ensino médio e precisa mudar porque foi exatamente lá que tudo desandou. No dia seguinte ele começa a transformação física porque estava bem acima do peso. Já tem um plano pronto porque toda noite que se lamentava pensava em 1000 coisas que devia ter feito. Agora tem todas essas ideias na cabeça. Perder peso é o mais importante. Talvez tenha sido por isso que a garota o rejeitou. Falta um mês para começar o ensino médio, então treinou todos os dias sem falhar. Antes ele teria inventado 1000 desculpas e teria desistido, mas dessa vez tem toda a determinação do mundo porque já não é a mesma pessoa. Mesmo na chuva, treinava sem parar, comprou lentes de contato para trocar os óculos. O mês passou voando e Natsuki vira um cara totalmente diferente. A irmã ficou abismada, parece outra pessoa. Ele continua treinando e sai para correr. Hoje é a cerimônia de entrada do ensino médio. Basicamente é a chance de mudar a vida. Ele estava descansando num banco quando uma garota aparece e fica abismado olhando para ele. Natsuki se aproxima. É Miori, a amiga de infância. Foram juntos pro jardim de infância e ela sempre foi amiga dele mesmo quando era um otaku gordinho. A última vez que se viram foi na formatura, quando ele ainda estava acima do peso. Miori diz que ele tá bem diferente. Comenta que antes ele era patético com sobrepeso, mas sempre achou que tinha potencial. Natsuki diz que ela também mudou bastante. Ela diz que é normal pensar isso, porque mesmo estudando na mesma escola fundamental, nunca caíram na mesma turma, já que ele era patético e nem amigos tinha. Ele pede para ela parar de relembrar o passado. Miori não para e lembra que a Miori legal de quem ele gostava já não existe. Natsuki diz que ela não tinha nada de legal, era só uma moleque. Ela fica ofendida, mas precisa ir, e pergunta em que escola ele vai estudar.
Ele diz que é a Ryomei e Miori se assusta porque ela também escolheu essa. Natsuki queria pedir para ela não falar do passado dele, mas ela já tinha ido embora. A caminho da escola, as garotas no caminho não paravam de olhar para ele, mas ele ainda não tinha sacado que virou um galã, achou que estavam olhando torto. Para se acalmar, mas bem na frente estava Hikari, a garota que ele gosta, e a mesma que rejeitou ele na vida anterior. Natsuki fica olhando para ela e ela percebe e também olha de volta. Ficaram ali trocando olhares até que Yui, a melhor amiga dela, aparece. Natsuki continua embobado, mas ela vai embora com a amiga. Ele define o objetivo, quer agradar Hikari. Não sabe como, mas o objetivo é namorar com ela. Natsuki chega na escola e vê em que turma ficou. Tudo é igual a antes e de novo está na mesma sala da Hikari. Repara que um grupinho não parava de conversar porque também caíram na mesma turma. Um dos rapazes percebe que ele estava ouvindo e se desculpa, achando que estava incomodando. Natsuki diz que não era isso, só estava olhando porque eles parecem unidos. Eles se apresentam. O bonitão é Reita, a baixinha é Sakura e o grandão é Takuya. Natsuki o reconhece, é aquele colega que se afastou na vida anterior. Takuya comenta que ele tem um físico bom e pergunta se pratica algum esporte. Natsuki diz que só faz exercício leve. Sakura aperta o braço dele e diz que está duro como uma tábua e não parava de cutucar. No fim viraram amigos e foram para a aula. Sakura se assusta ao ver Hikari, comentando que de perto ela é ainda mais linda. Hikari agradece, mas Sakura surta e diz que quer que ela seja só dela. Reita pede para ela se acalmar, e Yui acha que Hikari é a mais linda e popular da escola. Hikari fica sem graça. Natsuki só estava ouvindo e pensa que os extrovertidos são incríveis, porque não param de falar, mas pensa que agora é a chance de se aproximar dela. Todos estavam falando das escolas anteriores. Hikari e Yui se apresentam. E Yui diz que Hikari era a mais linda da escola anterior, gosta de ler e ver filmes, e estava no clube de literatura. Hikari é humilde e pede para Yui parar de chamar ela de bonita. Natsuki, sem pensar, diz que ela exagera, porque é linda mesmo. Hikari não esperava por isso e fica vermelha. Natsuki acha que estragou tudo, porque antes ele era gordinho e um comentário desse seria inapropriado vindo dele. Mas agora foi um elogio de verdade, porque ele está bonitão. Hikari fica toda atrapalhada e agradece. Yui se surpreende, porque sempre falam pra Hikari que ela é linda, mas é a primeira vez que ela se constrange tanto. Natsuki pensa que o plano está saindo perfeito, porque diferente de antes, parece que Hikari já está olhando pra ele de outro jeito, e nesse momento a vida dele acaba de mudar. Ele lembra que nesse mesmo dia, na primeira vida, se apresentou como um cara escandaloso, falando que adorava ler e ver filmes, queria entrar no clube de basquete e que o sonho dele era ter 100 amigos. Achava que estava parecendo bonitão, mas claramente estava com a realidade meio distorcida. Agora lembrando, sabe que foi um vexame total. A aula termina e os colegas saem para conhecer os clubes. Passam pelo de literatura, mas Hikari, com a presença dela, deixou o pessoal nervoso. Depois pelo de futebol, onde reconhecem Reita, mas ele não está convencido. Por fim, vão no de basquete. Sakura ficou super animada. Hikari diz que ela parece criança e Sakura acha que é por causa da estatura pequena, mas pede para ela não subestimar, porque ainda está crescendo. Um cara do time reconhece Takuya e o leva para praticar. Aí Miori aparece e cumprimenta Natsuki na frente de todos. Ele reza para ela não soltar nada do passado. Miori só diz que ele está bem. Conta para os outros que iam para a mesma escola fundamental. Reita acha que eles se dão bem, mas eles dizem que de jeito nenhum. Miori comenta com Reita que está muito bonito. Pede para chamá-lo pelo primeiro nome e ele topa. Depois puxa Natsuki de canto e confessa que está afim do Reita. Quer que ele dê uma mãozinha e em troca ela ajuda em qualquer coisa. Natsuki não tem escolha. Uma semana depois, o ginásio está na manutenção e Sakura está chateada porque não pode treinar. Hikari sugere uma saída juntas. Sakura adora a ideia, diz que vai ser tipo um encontro. Takuya sugere que saiam todos juntos, mas Sakura prefere só com Hikari. Mesmo assim, Hikari diz que tudo bem se forem todos. Yui concorda e perguntam pro Natsuki se ele topa. Ele aceita. Marcam para se ver no dia seguinte cedo. Natsuki estava prestes a voltar para casa, quando percebe que Hikari também estava indo. Ela diz que Yui tinha coisas para fazer, então hoje volta sozinha. Natsuki cria coragem e pergunta se ela quer voltar junto. Ela aceita. No caminho, Natsuki pergunta se ela não está ocupada com o clube de literatura, e Hikari diz que só vai 2 dias por semana. Ele já sabia que ela estaria livre e também sabia que Yui estaria ocupada nesse dia. Já tinha tudo planejado. Diz que isso é o que um extrovertido normalmente faria, mas no caso dele, precisa planejar tudo.
Ikari pergunta o que vão fazer no dia seguinte e sugere combinar por mensagem hoje à noite, mas ainda não tinham criado um grupo. Ikari sugere clube de fãs do Natsuki, porque tinha reparado que as garotas não paravam de olhar pra ele. E fim, ele ainda não sacou que tá um galã. No fim, criam um chamado Família Natsuki. Ikari tira uma foto dele de surpresa. Ele revida tirando uma dela. Ikari quer se vingar, se aproxima e tira uma selfie dos dois, postando no grupo. Natsuki se assusta, porque na foto parece que são mais que amigos. Yui também acha o mesmo, e manda mensagem pedindo pra eles pararem de flertar. Ikari fica vermelha, dizendo que não estavam flertando. Natsuki sente que deu um passo gigante. Em casa, Miori liga. Ele pergunta como ela conseguiu o número, e ela diz que a irmã dele passou. Pede pra ele sair porque tá esperando em certo lugar. Quando se encontram, Miori critica a roupa esportiva dele, e pergunta a quem ocorre se vestir assim pra ver uma garota. Natsuki diz que não tem muita roupa decente, e essa é a mais aceitável. Pede ajuda pra escolher roupas pra saída do dia seguinte, porque ele não tem o menor senso de moda, e ela sabe disso. Miori topa e eles vão a uma loja. Ela reforça que é a cúmplice perfeita dele. Vai ajudá-lo a conseguir uma namorada se ele ajudar com Reita. Aliança fechada. No dia da saída, Takuya tá com estilão, Sakura tá mais feminina, Ikari veio com um estilo inesperado, e Yui tá formal. Reita rouba a cena, mas Natsuki também não fica pra trás com a ajuda da Miori. Ikari elogia a roupa dele, e ele retribui dizendo que ele tá genial. Ikari faz cara feia, dizendo que preferia que ele tivesse falado linda. Ele se desculpa, mas ela abre o sorriso e diz que era brincadeira. Comenta que gosta mais de roupas andrógenas, basicamente roupa de mulher que parece de homem, e fica feliz que ele tenha gostado. Natsuki fica embobado. Eles vão pra um centro de entretenimento esportivo. Reita sugere começar pelo ping-pong, que é o que tá livre. Ikari diz que apesar de ser ruim na maioria dos esportes, nesse aqui é boa. Takuya quer jogar com ela, mas Ikari fica com medo. Natsuki cria coragem e pede pra jogar com Ikari. Ela topa, mas pede pra ele ser amigável. Estavam jogando, e Takuya e Sakura são bem bons. Reita e Yui estão esperando. Reita propõe um torneio. Sakura adora. Natsuki tava jogando com Ikari, mas ela não consegue acertar nenhuma. Diz que faz tempo que não joga. Yui chega e pede pra ela parar de ter medo de dizer a verdade. A coordenação dela é péssima. Ikari fica meio chateada, mas Natsuki só dá risada e acha que mesmo brava ela é linda. No torneio, Reita ganhou de Yui fácil. Sakura perdeu pra Takuya. Reita ganhou de Natsuki. Então a final é entre Reita e Takuya. Reita tá confiante, porque sempre ganha. Takuya leva a sério, mas Reita ganha por pouco. Sakura, que tava de espectadora, fica chateada. Takuya quer ir pro próximo jogo, mas Natsuki quer descansar. Takuya diz meio bravo que o lugar tem limite de tempo. Natsuki se assusta e percebe que tá frustrado por não ter ganhado. Takuya diz que vai descarregar na máquina de batida sozinho. Sakura pergunta se deviam deixar ele sozinho. Ikari acha cruel, mas Reita acha que amigos de verdade nem sempre precisam estar juntos. Natsuki pensa que fora da família nunca teve esse tipo de relação. Reita repara que ele tá pensativo. Depois disso, foram comer. Sakura puxa um brinde porque agora todos são amigos de verdade. Reita comenta que Natsuki acompanhou bem o ritmo deles, mesmo sem fazer esporte. Sakura concorda e diz que agora entende por que o corpo dele é duro como uma tábua. Takuya pergunta por que ele não entrou em algum clube. Natsuki diz que ia procurar trabalho, porque tá duro. Reita sugere restaurantes ou supermercados. Yui revela que trabalha em um café chamado Café Mares e oferece levá-lo lá. Todos se assustam porque não sabiam que ela trabalhava. Yui entende, porque nunca contou. Sakura conhece o lugar, já visitou. Yui diz que o pagamento é bom. Natsuki fica convencido. Ikari fica chateada porque Yui, sendo a melhor amiga, não tinha contado. Yui diz que ia contar cedo ou tarde e que só falou pro Natsuki por coincidência, porque ele tá procurando trabalho. Natsuki, ao ouvir isso, acha que é um idiota, porque já tava pensando que Yui sentia algo por ele. Natsuki vai buscar uma bebida pra se acalmar. Reito se aproxima e pergunta se ele tem algum problema com Takuya. Natsuki se assusta porque ninguém tinha percebido. Reita esclarece. Na verdade, parece que Natsuki tem medo de Takuya. Natsuki admite que sim, mas que a culpa não é de Takuya, é dele, ele mesmo, e pede pra Reita não falar nada. Reita promete e diz que confia que ele vai resolver. Natsuki percebe que Reita não é só popular pela aparência, é gente boa de verdade. Logo depois, Sakura, Takuya e Reita começam a jogar basquete e chamam Natsuki. Ele se anima porque na vida anterior amava basquete, mas todos o odiavam. Mesmo assim, continuou jogando até o fim do ensino médio e na faculdade treinou arremesso. Basicamente, passou 7 anos treinando. Desde que reiniciou a vida, não tinha pegado numa bola. Ele lança e acerta um arremesso perfeito. Todos ficam abismados. Ikari acha incrível e Yui pensa o mesmo. Natsuki percebe que com o corpo mais leve, melhorou demais. Parece uma máquina de 3 pontos. Sakura acha que ele devia entrar pro time. Natsuki diz que precisa arrumar trabalho e, para não levantar suspeitas, fala que tem uma quadra perto de casa. Sakura pergunta o que Takuya acha.
Mas ele estava sério, disfarça e diz que estava processando. Takuya, querendo testar, propõe um 1 contra 1, primeiro a 3 pontos ganha. Natsuki lembra do que falou para Reita e decide que enfrentar Takuya agora é a chance de superar o trauma. Hikari está assistindo, então é a oportunidade dupla para impressionar. Natsuki passou 3 anos observando o jeito de jogar de Takuya nos treinos, conhece todos os movimentos de cor, faz uma finta, anota o primeiro ponto. Hikari fica encantada, defende com facilidade e marca o segundo. Comenta mentalmente que 7 anos de experiência são úteis. Takuya leva a sério, aumenta a velocidade e marca um ponto. Natsuki o subestimou. Hikari continuava olhando, então Natsuki não quer perder de jeito nenhum, mas também lembra que sempre quis ganhar do Takuya. Admira muito ele e lembra que antes Takuya sempre o protegia quando todos olhavam mal para ele. Sabe que a adolescência foi cinza, mas não escureceu mais por causa dele. É grato e por isso não vai segurar mais. Comenta que tinha medo do Takuya porque ele parece deslumbrante, tão brilhante que não dá para olhar direto, e o aterroriza a ideia de que ele possa odiá-lo como antes. Decide fazer um arremesso de longe e ganha. Diz que dessa vez não vai decepcioná-lo e vai fazer tudo para ser amigo dele. Sakura comemora. Takuya, mesmo um pouco emburrado, aceita a derrota e diz que Natsuki é um cara legal. Depois disso, passou um tempo. Natsuki conseguiu o trabalho na cafeteria, levado por Yui, e mostrou ser ótimo na cozinha. Uma colega elogia muito ele, e Yui fica abismada porque levou um mês para pegar o ritmo, e ele aprendeu rapidinho. O segredo é que na vida anterior, trabalhou numa cafeteria na faculdade e estudou cozinha por anos. Sakura, Reita e Takuya aparecem na cafeteria. Yui se assusta porque não a avisaram. Natsuki pergunta se vieram dar mais trabalho. Sakura fica chateada e duvida da amizade, perguntando se ele é feliz por eles serem amigos. Natsuki diz que mais ou menos e fica meio sem graça. Sakura pede para Yui tirar uma foto e depois quer uma de todos juntos. Posta no grupo e Hikari fica chateada porque não aparece, já que não pôde ir. Yui posta no Insta super animada, comentando que os amigos foram visitar. Natsuki se assusta porque Yui é normalmente séria. Eles pedem várias coisas e Natsuki manda ver na cozinha. Todos ficam impressionados. Sakura quer um pedacinho do que Takuya está comendo e ele fica nervoso, claramente afim dela. Mas Sakura nem percebe. Takuya elogia Natsuki, dizendo que ele é incrível em tudo. Os dias passam e chegam as provas parciais. Sakura está em pânico. Takuya quer ler uns livros e achar que basta. Reita propõe uma sessão de estudo. Foram para uma sala desocupada. Reita quer que digam o que não entendem, mas basicamente eles não entendem nada. Natsuki ajuda Hikari com algumas matérias e ela pega rápido. Ele fica embobado com qualquer palavra dela. Acha que o sorriso dela é uma coisa terrível. Sakura também pede ajuda. Quando Natsuki vai explicar, ela se aproxima demais e os dois quase se beijam por acidente. Se afastam rapidinho. Sakura pede desculpa. Takuya vê e pede para eles não ficarem tão grudados em público. Diz que não liga, mas claramente fica incomodado. Todos focaram nisso e fizeram sessão de estudo todos os dias. Takuya pede ajuda para o fim de semana, porque se não passar nas provas, não joga basquete. Oferece um suquinho como pagamento, e Sakura também pede ajuda. Natsuki diz que não precisa do suco, queria ajudar mesmo. Diz para Sakura que vai ajudar porque são amigos. Sakura diz que ele às vezes diz coisas constrangedoras, e ele acha que foi cringe. Mas Sakura se aproxima e diz que ele é do mais. Takuya se aproxima e diz que cada dia ele e Sakura ficam mais íntimos. Pergunta se é a garota que ele gosta, mas Natsuki diz que não. Takuya pergunta se é Yui ou Hikari. Natsuki é honesto e diz que é Hikari. Takuya já esperava. Natsuki pergunta quem ele gosta e Takuya enrola e diz que não gosta de ninguém. No fim de semana, todos se reúnem para estudar. Miori aparece com uma amiga loira chamada Cici. Sakura guarda um lugar perto dela para Natsuki, claramente afim dele. Miori percebe na hora. Natsuki fez um resumo super didático na noite anterior e todos elogiam. Ele tinha dado aulas particulares na vida anterior, então é fácil para ele. Takuya estava com cara de poucos amigos, porque Natsuki, sem fazer nada, já tem Sakura caída por ele. Miori aproveita que Reita está perto e pede ajuda, mas ela é inteligente e está fingindo. Natsuki quase a entrega, mas ela dá um cutucão para ele calar a boca. Quando Sakura vai ao banheiro, Miori conta que nos treinos de basquete ela não para de falar dele, parece uma menininha apaixonada. Como cúmplice, Miori sugere que Sakura seria a namorada perfeita para ele.
Natsuki não tinha pensado nisso porque só prestava atenção em Hikari, mas a ideia não desagrada. Sakura volta antes dele responder e pergunta o que tanto ele fala com Miori. Natsuki é honesto e diz que estavam falando dela, inventando que estava curioso para saber como ela é nos treinos. Isso deixa Sakura ainda mais caída e Miori dá incentivo para ele continuar. Voltando para casa, Miori comenta que o início de Natsuki está indo bem. Natsuki diz que está só repintando a adolescência e chama isso de plano para ter uma adolescência colorida. Miori acha o nome péssimo. Comenta que apesar de tudo tá indo bem, agora ele tem um problema, mas acha melhor que ele descubra sozinho. Em casa, Natsuki não consegue parar de pensar nisso. Recebe ligação de Hikari. Ela pergunta o que ele acha do comportamento de Takuya ultimamente, porque ele parece meio apagado. Natsuki não tinha percebido, e Hikari acha que talvez foi imaginação. Natsuki promete observar. Os dias passam, chegam as provas e tudo parece normal. Para comemorar o fim, vão ao karaokê. Yui canta lindo. Hikari diz que ela tá boa como sempre. Natsuki tá nervoso porque acha que só os extrovertidos brilham no karaokê. Lembra que antes ia sozinho ao karaokê e cantava sem parar. Levava meio a sério. Em poucas palavras, canta muito bem. Sakura conhece a música que ele escolheu e canta junto. Em segundos, Natsuki tá enchendo todo mundo de admiração. No meio da música, ele se solta e a voz fica perfeita. Sakura para de cantar, hipnotizada. Todos ficam sem reação. Parece o Justin Bieber. Até Takuya reconhece o talento. Sakura diz que teve que sentar porque não tá no nível dele. Reita acha que a voz dele é perfeita. Hikari diz que isso ela não consegue superar. E Yui diz que agora é fã. Sakura quer que ele continue cantando e diz que gostaria de cantar com ele, mas não é tão boa. Natsuki diz que canta melhor com outra pessoa. E Sakura fica feliz e se gruda mais. Ele já tem ela na palma da mão. Aí o pobre Takuya, vendo a garota que ele gosta sendo conquistada sem esforço, fica revoltado. Levanta e diz que precisa ir embora. Natsuki se assusta porque já conhece esse olhar. Sakura pergunta se algo tá acontecendo e parece preocupada. Natsuki vai atrás. Pergunta se tá tudo bem, porque o comportamento tá estranho. Takuya tenta disfarçar, mas explode. Pede pra ele parar de incomodar e diz que se sente patético perto de uma pessoa perfeita como Natsuki. Pede desculpa pelo comportamento. Reita tava ouvindo e se desculpa, dizendo que já sabia que isso ia acontecer. Explica direto. Takuya tá com ciúmes. Natsuki acha que é por causa da habilidade na cozinha, mas Reita diz que tudo começou quando ele ganhou no basquete, o forte do Takuya. Quando Natsuki venceu no jogo dele, basicamente o destruiu. Depois percebeu que ele é bom de cozinha, ajuda os outros a estudar, tem voz perfeita no karaokê e não tem nada que ele não faça bem. Entende que justamente por isso Sakura tá toda caída por ele. E foi isso que fez Takuya colapsar. Natsuki pergunta o que Sakura tem a ver. Reita diz que é óbvio e quase todos perceberam que Takuya tá apaixonado pela Sakura. Natsuki do esperava e diz que outro dia Takuya disse que não gostava de ninguém. Reita diz que isso é só uma forma de se fazer de forte, principalmente quando tá com ele. Natsuki fica devastado. Ele admira muito Takuya. Queria virar uma pessoa como ele e sempre buscou um jeito de ser amigo. Não quer que estejam brigando por causa disso. Reita percebe que Natsuki é um pão de Deus. Pede pra ele não se preocupar, porque dessa vez a culpa não é dele, é do Takuya por não saber se controlar. Natsuki não tinha sacado nada e admite que sempre teve dificuldade pra entender as outras pessoas. Precisa mudar isso, porque não quer que as coisas terminem desse jeito. Na volta pra escola, o Tatsu ignora todo mundo e vai sentar sozinho na dele. É aí que a galera percebe que tem algo errado e pergunta pro Reita se ele sabe o que tá pegando com o garoto. Ele, claro, não ia espalhar o segredo, então só desconversa e diz que não sabe de nada. Depois de uma semana, o grupinho deles foi se desfazendo aos poucos. Cada um começou a colar com o amigo mais próximo e os dias ficaram sem graça. Aquele mundo brilhante e colorido que o Natsu tava montando foi perdendo a cor. O Natsu e a Uta vão ver os resultados das provas. E pra surpresa de todos, o Natsu fica em primeiro lugar na escola. A Uta dá os parabéns e também fica feliz porque ela ficou na posição 110. Pode não parecer muito, mas garantiu a vaga dela no clube. Umas garotas passam e reconhecem o Natsu. Elas comentam que ele é o mais gato e de quebra é super inteligente, dizendo que ficam caidinhas só de olhar pra ele. A Uta chama o Natsu pra sair no fim de semana, mas o Natsu agora sabe que ela é a paixão do amigo dele. E não é legal furar o olho do parceiro. Sente o drama. Esse garoto me enche de orgulho. Então ele agradece, mas diz que não vai dar. Ele passa o fim de semana sozinho, voltando pra casa na chuva, sentindo aquela tristeza bater. Nisso, chega Miori com guarda-chuva e pergunta o que tá pegando. O garoto diz que não é nada e pede pra ficar sozinho com a tristeza dele. A Miori insiste e diz pra ele pelo menos deixar ela levar a mochila, antes que os cadernos e livros virem mingau. Eles vão caminhando e a Miori pergunta de novo o que aconteceu. O Natsu diz que não importa, mas ela lembra que é cúmplice dele naquele plano de aproveitar a juventude. O Natsu responde que já vai deixar isso pra lá. Eles vão pra casa do Natsu e a Miori, já com outra roupa, espera ele na cama. Isso deixa ele de queixo caído, porque ele nem
nem convidou ela pra entrar, muito menos sabe de onde ela tirou roupa pra trocar o uniforme. A Miori comenta que o quarto dele continua igualzinho à época do jardim de infância, só que agora tem umas revistas de adulto e mangás mais ousados. O Natsu toma as coisas da mão dela e a joga numa bagunça ali no canto. A Miori pede socorro, dizendo que já tá imaginando as piores coisas, mas ele só responde na brincadeira que ela não faz o tipo dele. Que humilhação, hein? Depois, a Miori começa a tirar fotos das prateleiras. O Natsu pergunta o que ela tá inventando, e ela diz que vai postar pra fazer o Reita pensar que ela tá saindo com alguém e ficar com ciúmes. O Natsu pergunta se ela não deveria tá treinando com a equipe. Ela solta que cabulou o treino porque não leva a coisa tão a sério quanto a Uta. E tem mais, a Miori nem precisou se esforçar nas provas. Sem estudar, ficou em 8º lugar. Ela aproveita e parabeniza o Natsu pelo primeiro lugar, dizendo que foi uma mudança e tanto. Ela comenta que a Uta tá agindo estranho, que perguntou o que estava acontecendo, mas a garota não soltou nada. Então ela veio arrancar a verdade dele. O Natsu entende porque ela colou nele pra investigar. A Miori diz pra ele não ser chato, lembrando que eles são parceiros nessa vida social. O Natsu lamenta, dizendo que o arco-íris dele já perdeu as cores de novo. Ela diz que ele já falou isso, e que o que ela quer mesmo saber é o motivo. O Natsu fica calado, só na depre. A Miori faz um cafuné nele, e o Natsu resmunga que não é cachorro. Mas ela lembra que era assim que ele parava de chorar quando eram crianças. Ele rebate dizendo que não são mais crianças, e nem são tão próximos assim. A Miori sente o golpe, mas o Natsu diz que foi ele quem decidiu se afastar. Ela avisa que já sabe disso e pede pra ele parar de enrolar, mas confessa que ver ele daquele jeito traz lembranças da época do ensino fundamental, quando ele era gordinho e não falava nem com as paredes. Ele sabe que é péssimo de papo. Então, quando ela soube do plano dele ter uma vida social, tinha certeza que ia dar ruim. Cedo ou tarde ele ia fazer besteira e ela estaria lá pra dar uma força. Por isso, ela manda ele parar de choramingar e contar logo o que aconteceu. O Natsu, enfim, desaba a chorar. No dia seguinte, o Natsu vai direto no Tatsu e pede pra falar em particular, não no corredor, no terraço. Não tem lugar mais reservado que esse. O Tatsu pergunta o que ele quer, e o Natsu lembra que eles são amigos e só quer conversar. O Tatsu diz que prefere ficar sozinho, e o Natsu joga na cara que ele tá nessa há uma semana inteira. O Tatsu solta que todos ficariam melhor sem ele. O Natsu pede pra ele não falar uma coisa dessas, e diz que nem ele, nos seus piores dias, pensou algo do tipo. O Tatsu sabe disso, afinal o Natsu faz tudo com perfeição. Ele confessa que não sente ciúmes do Natsu, e sim inveja. Ele odeia se sentir assim com um amigo, e por isso decidiu se afastar. O Natsu pergunta se é por causa da Uta, e o Tatsu questiona como ele descobriu. O Natsu explica que o Reita precisou contar, e que ele gosta dela desde o fundamental, mas não imaginava que o amigo seria tão ciumento. O Tatsu desabafa que não sabe como chegar nela, ou chamar atenção, diz que não é bom em nada. A única coisa que se salva é o basquete, e o Natsu acabou com ele na quadra, na frente dela, deixando ele com cara de perdedor. Além disso, o Tatsu avisa que a culpa não é dele, e que o problema não é ele. O Natsu diz que é óbvio que a culpa não é dele, que não é bobo, e que só foi lá pra colocar os pingos nos is. Acontece que no dia anterior, depois de contar pra Miori tudo o que rolou, ela chamou ele de idiota e bateu com ele num travesseiro. Ele achou que tava apanhando porque a culpa era toda dele, mas a Miori explicou que não. Bateu por ele ser tapado, já que ele não tem culpa de nada. Tudo era insegurança do Tatsu, que se incomoda com o jeito que o Natsu age e se dá bem com as garotas. O Natsu tenta assumir uma parcela de culpa, e a Miori nem acredita que foi isso que deixou ele triste. Ela explica que nada daquilo era responsabilidade dele, e que ele não precisava se sentir culpado. Manda ele parar de choramingar e de pedir desculpas. Pronto, de volta ao presente. O Natsu diz pro Tatsu que a culpa é do próprio Tatsu por ser um bobão iludido. O Tatsu rebate dizendo que ele só vê as coisas assim porque é perfeito. E o Natsu manda real. Não existe homem perfeito. Quer dizer, ele tenta muito porque tá começando o ensino médio. E isso causa um baita estresse e ansiedade. Pode até parecer impecável por fora, mas por dentro é uma pilha de nervos. O Tatsu acha que é brincadeira, mas o Natsu garante que tem um passado bem complicado, que não tem nada a invejar e que o Tatsu precisa parar de fugir e encarar a realidade. O Tatsu ainda acha que é mentira, já que o Natsu faz tudo parecer muito fácil. O Natsu responde que poderia dizer o mesmo do Tatsu, um cara extrovertido, bronzeado, que faz amizade até com a parede, coisa que ele jamais conseguiria nem em sonho. Aí o Natsu pega o celular e diz que vai quebrar a imagem que o Tatsu tem dele, mostrando quem ele é de verdade. Isso porque a Miori, na noite anterior, deu a real. Se ele tinha alguma culpa, era a de ter se esforçado demais para parecer perfeito. O Natsu se defendeu dizendo que para ser sua melhor versão, tinha que dar o seu melhor. A Miori concordou que ele fez um ótimo trabalho, e ela sabe disso porque o conheceu antes da grande transformação. Então ela teve a ideia brilhante, mostrar o verdadeiro Natsu. O Natsu confessa pro Tatsu que na verdade ele é um nerd caseiro, gordinho e sem vida social, que só mudou ao entrar no ensino médio, e para provar
provar, mostra uma foto de quando ainda estava bem fora de forma e desajeitado. O Tatsu olha e não consegue acreditar que aquele garoto charmoso de hoje era ele. O Natsu muda a foto e aparece um monte de garotas de anime. Ele dá uma bronca dizendo que o Tatsu não pode olhar suas personagens favoritas sem permissão. O Tatsu percebe que a história é real e comenta que ele nunca tinha contado que era tão nerd. O Natsu diz que estava se segurando e que sempre admirou caras como ele. Avisa que aquela inveja era coisa da cabeça do Tatsu e manda ele guardar isso de volta. Fala pra ele voltar pro grupo de amigos e parar de fugir. Se ele quer a Uta, que vá à luta e não deixe que um ex-gordinho impostor passe a perna nele. Ele diz que teve que aprender novos talentos sociais para ser interessante e pede pro Tatsu voltar a ser a pessoa que ele tanto admirava. As palavras dele emocionam tanto que até o sol aparece, saca só. Com isso, o Tatsu aceita voltar pro grupo, mas avisa que o Natsu tem que pedir desculpas e dar uma explicação pra galera. O Natsu sugere que ele conte que tá apaixonado pela Uta e que sentiu ciúmes. O Tatsu deixa bem claro que não vai soltar essas intimidades, mesmo que no fundo sejam verdade. Bem nessa hora, a porta se abre com tudo e as garotas caem pra dentro do terraço. No meio delas tá o Reita, que tenta explicar que fez de tudo pra impedir que elas ouvissem a conversa, mas não deu conta. Resumo da ópera: ouviram tudo. Todo mundo foi exposto, o que poupou qualquer explicação constrangedora. A Uta se aproxima do Tatsu, pede desculpas, mas solta na lata que só vê ele como um amigo. Direto e sem enrolação. Direto pra zona da amizade. O pobre Tatsu quase desmaia. A Uta tenta continuar explicando por que não sente atração nenhuma nele, mas o Reita entra na frente e pede pra ela parar, porque o estrago já foi feito. As outras garotas comentam que o drama todo foi um exagero gigantesco, uma verdadeira tempestade em copo d'água. Tanto o cara chorando por seu amor platônico quanto o nerd reinventado parecem igualmente intensos pra elas, que ouviram essa parte toda também. Elas até perguntam se eles querem que finjam que não ouviram nada, mas o Natsu responde que tanto faz, mais cedo ou mais tarde ia acabar contando mesmo. Então elas pedem pra ver a foto de quando ele era gordinho. O Tatsu vai acima do Natsu por ter exposto ele assim, mas o Natsu lembra que ele também se expôs e que não foi de propósito, por isso levou o amigo pro terraço. Nunca imaginou que a galera toda ia seguir eles. O Reita encerra a confusão lembrando que eles deveriam estar na sala de aula. Antes de ir, o Tatsu lança pra Uta que ela deve esquecer. Um dia ele ainda vai conquistá-la. E sai, deixando a Uta totalmente chocada com o que acabou de ouvir. Esse garoto é intenso mesmo, hein? Na volta com a Miori, o Natsu comenta que tá preocupado agora que todo mundo sabe quem ele é de verdade. A Miori pega na mão dele e confessa que gosta dele. Gosta da versão que se esforça pra ser um cara legal, mas também gosta do eu verdadeiro dele. Ela diz pra ele não entender mal, que gosta dele, mas como amigo de infância. Depois que a confusão se resolveu, ele admite que deve uma gigante pra ela. E tem toda a razão. No dia seguinte, enquanto trabalhavam na cafeteria, tava chegando a hora de fechar. Nisso, a Yuino escuta um jazz tocando e reconhece a música. O Natsu diz que não sabia que ela era fã de cinema musical. Ela responde que não é, que na verdade estuda música clássica e toca piano desde sempre. O Natsu brinca perguntando quando ela vai tocar uma pra ele. Nesse momento, a Miori aparece. Ela vem direto do treino, ainda com aquela cara de cansado, e resolveu dar uma passada pra vê-lo porque queria saber qual seria o próximo passo da missão. Como não quer atrapalhar, ela senta de boa pra esperar ele terminar, na intenção de irem embora juntos, sem pressa. Aí o Ino, que não perde a piada, manda aquela pergunta embaraçosa pro Natsu, se ele já tá de namorico, algo assim. Ele, meio na defensiva, responde que claro que não, que vê a Miori quase como uma irmã, mas aí o Ino não cai nessa história e solta que na experiência dela, só a namorada fica esperando o garoto assim pra irem juntos pra casa na maior naturalidade. Quando eles finalmente saem, o Natsu pergunta por que ela demorou tanto, já que o treino normalmente não vai até tão tarde. A Miori explica que ficou praticando mais um tempo com a Yuta. Aí o Natsu, dando de paizão, diz que ela não deveria andar na rua àquela hora, que não era coisa de menina direita. Que papo é esse, cara? A Miori não deixa barato. Ela puxa a orelha dele por falar uma besteira dessas e avisa que em vez de ficar criticando, ele devia agradecer por ela tirar um tempo para acompanhar ele. Segundo ela, isso serve para ele se acostumar a conviver com garotas bonitas, mas deixa bem claro, meio brincando, meio falando sério, pro garoto não se iludir nem se apaixonar, porque ela já tá afim do Reita. Mais tarde, no trem, ela comenta que agora que o clima no grupo tá mais leve, ela quer propor um encontro duplo. Ela iria com o Reita e o Natsu poderia ir com a Hikari. O Natsu fica com vergonha e de cara recusa, mas a Miori insiste
insiste e provoca para ele não ser medroso. Ela diz que se tudo der certo, os dois saem ganhando e vão ficar com as pessoas que realmente gostam. No fim, o Natsu topa, em parte porque sente que deve uma para ela depois que ela salvou a pátria no caso passado. Então, no dia seguinte, na biblioteca, ele aproveita para chegar na Hikari com a desculpa de procurar um livro. Ele comenta que adorou o que ela recomendou antes e que quer achar algo parecido. Como o papo flui bem e o clima tá favorável, ele decide que é a hora do tudo ou nada. Ele menciona que vão lançar o filme do livro Herói Detetive no fim de semana. A Hikari fica animada e diz que tá louca pra ver. Com isso, o Natsu cria coragem e pergunta se ela quer ir com ele. A Hikari aceita numa boa, mas demora um segundinho a mais para responder. Foi suficiente pro Natsu ficar encanado achando que ela hesitou e o suficiente para deixar o clima meio estranho, para ser sincero. Aí a Hikari pergunta se ele vai convidar mais alguém. O Natsu interpreta da pior forma possível, achando que ela não queria ficar a sós com ele. Para não pagar mico, ele solta que a Miyori também vai. A Hikari comenta que, sendo assim, preferem não ir para não ficar sobrando. O Natsu corre para explicar que não é nada disso e que a Miyori planeja levar o Reita. Isso chama a atenção da Hikari, que pergunta se a Miyori gosta do Reita. O Natsu confirma e ela diz que já desconfiava, pois tinha visto os dois bem próximos nos grupos de estudo. Depois disso, o Natsu vai convidar o Reita e foi a coisa mais fácil do mundo. O cara topa na hora, sem cerimônia, amarradão na ideia. Mas logo em seguida, a Uta aparece e, pelo visto, escutou um pedaço da conversa. A Uta pergunta se eles vão pro cinema e se ela pode ir junto. O Natsu explica o plano do filme e pergunta se ela tem interesse. A Uta manda a real, diz que acha o filme uma bobagem, mas que mesmo assim quer ir com ele, dando a entender que até se arrumaria para chamar a atenção dele. O Natsu, meio nervoso e querendo fugir de confusão, dá uma risada e diz que é melhor ela não ir, que depois eles contam como foi. A Uta fica com aquela cara de rejeitada e pede para pelo menos saírem depois. O Natsu, para não deixar a garota na mão, diz que sim e que gosta de passar o tempo com a amiga. A Uta sai toda feliz e o Natsu não faz a menor ideia de como dispensar a garota sem deixar o clima horrível. É a primeira vez que alguém gosta dele e o moleque não sabe o que fazer. A caminho do cinema, ele conta a história para Miyori e ela manda ele desencanar e ficar com a Uta também. O Natsu diz que isso não é certo e a Miyori solta que é por isso que ele continua sem ninguém. Para começar, ele nem tá namorando a Hikari ainda, então não tá traindo ninguém nem fazendo nada de errado. E vai que ele acaba gostando mais da Uta. Ela pergunta por que ele faz desfeita, sendo que a garota é bonita, gente boa e muito mais do que ele merece. O Natsu acha que ela tem toda a razão, mas ele romantizou demais a Hikari e não quer mais ninguém. A Miyori diz que o problema é dele, mas que ele não precisa fazer nada a menos que a Uta se declare. Eles chegam no shopping e encontram os outros dois. Vão comprar os ingressos, mas como ainda falta tempo, decidem dar uma volta. A Miyori mostra umas blusas para Hikari e elas ficam papeando. A Hikari puxa a Miyori e reclama que ela tá roubando o encontro dela. A Miyori responde que daria muita na cara se ficasse só com o Reita o tempo todo. Tudo é estrategicamente pensado. E ela manda a Hikari tentar conversar mais com o Natsu. O Reita comenta que as duas parecem se dar super bem. Eles brincam dizendo que nada, que não se suportam e tem aquela clássica relação de cão e gato. A Hikari chama o Natsu de canto para espionar os outros dois e diz que eles deveriam dar um espaço pro casal. Depois disso, eles vão pro cinema e é o maior tédio. O Natsu passa o tempo todo só de olho na crush dele. Na saída, vão comer num restaurante. A Hikari começa a falar sobre como o filme foi bom e tudo mais. O Reita diz que tá tudo muito legal, mas pede para ela acelerar na comida porque tá indo muito devagar. O Natsu e a Hikari mal começaram, mas os outros dois já até pediram a conta. Pelo visto, como eles fazem parte de equipes esportivas, estão acostumados a comer voando. O Natsu repara que esses dois estão se dando cada vez melhor. A Hikari quer continuar a fofoca, mas o Natsu sugere que eles comam primeiro e conversem depois. Bela maneira de conduzir o encontro, não acha? Nisso, alguém reconhece a Miyori. São 3 estudantes, porque aquele grupinho de garotas malvadas sempre anda em 3. A líder delas se chama Wakamura. Vamos chamar de Waka. A Waka olha para Miyori e sota: "Nossa, que linda! Faltou no treino opcional para sair de passeio." A Miyori responde: "Isso mesmo, mas eu nunca falto aos treinos obrigatórios, então não me encha a paciência." A Waka vai embora toda ofendida com as amigas. A Miyori pede desculpas pra galera porque a situação ficou bem chata. O Natsu pergunta se aconteceu alguma coisa e ela diz que mais ou menos. Rolou um estresse com o time, mas que não era nada demais. Só que claramente é algo que tá mexendo muito com ela. Eles chegam do trem e se despedem da Hikari, que precisa ir cedo porque tem hora pra chegar em casa. O Reita se despede de todo mundo, dizendo que se divertiu bastante e que seria legal repetir a dose qualquer dia. A galera começa a ir embora, mas antes de sair, o Reita chama o Natsu de lado pra trocar uma ideia em particular. Num tom mais sério, ele explica que a Miyori não tá passando por uma fase boa e que, pelo visto, a única pessoa com quem ela tá contando de verdade é ele. Por isso, ele pede que o Natsu cuide dela, que esteja por perto e não a deixe sozinha nesse momento difícil. No caminho de casa, a Miyori pede desculpas porque sente
sente que o plano dela não saiu como ela imaginava. Para ela, tudo deveria ter terminado de um jeito perfeito, com o Natsu dando o primeiro beijo e tudo. O Natsu, com toda a calma do mundo, responde que se divertiu muito mesmo assim, e que não tem problema se as coisas não forem tão rápidas quanto planejavam. Ele tenta entrar mais a fundo no assunto do time, mas a Miori corta a conversa com jeitinho, dizendo que tá tudo bem e que prefere não falar sobre isso no momento. Chega a segunda-feira, e a Miori tem treino, então o Natsu resolve ir assistir. Lá ele repara numa coisa óbvia, ela joga demais. Numa jogada incrível, uma das colegas tenta marcar, mas a Miori mostra as habilidades e passa fácil, terminando com um ponto. Depois, ela faz uma pose e lança aquele olhar de desafio, respondendo em quadra para tal da Waka pelas críticas sobre faltar aos treinos. Nesse momento, ela percebe que o Natsu tá assistindo. Sem pensar duas vezes, ela puxa ele para fora da quadra e dá uma bronca, dizendo para ele não se meter onde não é chamado. Ela avisa que não quer ele interferindo na vida dela e que precisa aprender a errar sozinha. Depois, sai irritada, deixando o garoto totalmente confuso. Logo em seguida, aparece a Uta para dar mais detalhes da fofoca. Ela explica que escolheram a Miori para ser titular do time, mas outra jogadora não engoliu isso, principalmente porque a Miori andou faltando a uns treinos opcionais. Desde então, essa garota começou a fazer a caveira da Miori pro resto da equipe, fazendo com que ela ficasse excluída. A Uta diz que antes a Miori não sumia assim, e que esse clima no time deve estar afetando muito a cabeça dela. A Uta admite que queria ajudar, afinal são amigas, mas reconhece que a Miori é cabeça dura, o que torna difícil se aproximar, e depois de passar esse relatório todo, ela se despede e volta pro treino. Só que não demora muito e o Tatsu brota do nada, trazendo ainda mais lenha pra fogueira. Ele tá visivelmente irritado porque vê que a Miori tá sofrendo com isso, e até comenta que dá vontade de bater de frente com a colega que tá criticando ela. O Natsu tenta acalmar o amigo, e embora o Tatsu tente disfarçar como brincadeira, dava pra ver que ele tava falando muito sério. Por fim, o Tatsu reconhece que a Miori é uma excelente jogadora, mas também entende o lado do time, já que parece que ela não confia muito nas próprias colegas de equipe. Naquela mesma noite, já deitado na cama, o Natsu reflete sobre tudo que viu. Ele lembra do jogo e percebe um detalhe crucial. A Miori não passou a bola para ninguém em momento algum, o que é um sinal claro de que ela tá com problemas. Só que ele também sabe que se for perguntar diretamente para ela, provavelmente vai tomar um fora de novo. E bem nessa hora, ele recebe uma chamada de vídeo da Uta. Ela pergunta se ele tem um tempo para conversar. O Natsu aceita e dá uma ajeitada rápida no visual. Quando atende, a Uta brinca perguntando se ele foi se arrumar, dizendo que não precisava. Durante a ligação, a Uta pergunta se ele tá nervoso. O Natsu tenta disfarçar, mas ela confessa que tá sim, já que é a primeira vez que faz chamada de vídeo com um garoto. Isso faz a ficha do Natsu cair. Para ele, também é uma situação inédita, o que o deixa ainda mais sem jeito. A Uta continua naquele tom de brincadeira e pergunta se antes ele era tímido ou se não tinha o costume de falar com garotas. O Natsu não sabe nem o que responder. Ela acha a reação dele fofa e admite que ligou porque estava com vontade de ver o rosto dele. Nesse momento, o Natsu repara que a Uta tá vestida de um jeito bem à vontade, o que, somado a toda a situação, faz a imaginação do garoto ir mais longe do que devia, deixando ele numa pilha de nervos. A Uta diz que ver o rosto dele melhora o humor dela e que estava precisando disso porque brigou com a Waka. Ela contou que questionou o motivo da Waka tratar a Miori tão mal e sugeriu que elas conversassem para resolver tudo, mas a Waka retrucou dizendo que não era para falar com ela, pois era só mais uma novata qualquer. Depois, ela tentou falar com a Miori, mas a Miori também mandou ela passear. Isso machucou a Uta, porque teoricamente elas são grandes amigas, e sentiu que a Miori não confiava nela. O Natsu decidiu que vai resolver essa bagunça. No dia seguinte, o Natsu vai atrás da Miori e leva ela direto para a quadra, onde a Uta já estava de prontidão. O Natsu avisa que a Uta vai ser a árbitra, porque o acerto de contas vai ser ali, 1 contra 1 no basquete. A Miori logo manda um tá de brincadeira, lembrando que ele nunca jogou e não teria a menor chance contra ela. O Natsu só manda de volta que ela tá falando isso por puro medinho. Aí mexeu no brio da garota, né? Ela já solta que vai calar a boca dele na quadra. Para deixar o clima mais tenso, o Natsu propõe uma aposta. Se ela ganhar, ele vira escravo dela para tudo. Mas se ele ganhar, ela vai ter que abrir o jogo e falar toda a verdade sobre o que tá sentindo. Ela aceita na hora, achando que o cara não tem o menor shape de protagonista para vencer.
Mas aí, depois de um corte digno de abertura de anime, o Natsu vence. Agora ela não tem escapatória e vai ter que deixar ele ajudar. A Miyori não entende essa obsessão dele em querer ajudar. O Natsu explica que é uma via de mão dupla, já que ela também ajuda ele. Ela tenta desconversar, dizendo que só aceitou participar do plano dele de ter uma adolescência épica. Mas o Natsu insiste que faz isso porque eles são amigos. A Uta entra no coro, dizendo que também quer ajudar porque são melhores amigas e que pedir socorro não é sinal de fraqueza. A Miyori admite que se sente fraca sim, mas que odeia demonstrar. O Natsu chega junto, dá aquele abraço nela e diz pra ela parar de se fazer de durona. Ela acaba cedendo, confessa que tá numa fase brava e pede ajuda. O abraço acaba durando uma eternidade porque o Natsu é meio travado com garotas e simplesmente não sabia como soltar. A Miyori que tem que cortar o clima e diz que agora eles vão pra cima da Uta. A Uta não achou graça nenhuma e já ficou de bico com o Natsu. Depois, a Miyori pede pro Natsu nunca mais dar aquele gelo nela como fez no Fundamental. Pois é, a verdade apareceu. Ela não parou de falar com ele porque ele era gordinho, mas sim porque ele mesmo pediu pra ela se afastar por causa da aparência dele. O Natsu se desculpa, diz que já mudou a cabeça e o corpo, e agora o foco volta pro drama da Miyori. Tudo começou quando ela entrou pro time. Ela estava super empolgada, porque finalmente reconheceram o talento dela. Ela se sentia a estrela do time, treinando pesado, enquanto as colegas pareciam não acompanhar o ritmo. Mas há 2 semanas, ela esqueceu algo no vestiário e ouviu o que não devia. As outras jogadoras estavam falando mal dela, dizendo que ela era metida e que a fama tinha subido a cabeça. A Miyori achou que ia tirar de letra, mas no treino seguinte, a confiança sumiu. Na hora de passar a bola, o trauma falou mais alto e ela preferiu tentar resolver tudo sozinha. As colegas dela caíram matando, dizendo que ela não sabe jogar em grupo. A Miyori, irritada, mandou todo mundo passear, dizendo que enquanto estivesse fazendo pontos, ninguém podia reclamar. Daí pra frente, a situação desandou. Ela parou de ir aos treinos extras e o clima azedou de vez. O Natsu ouve tudo e decide que o plano agora é treinar a incapacidade dela de passar a bola. Eles começam a treinar passes, e a Uta entra na roda. O estranho é que a Miyori consegue passar pro Natsu, mas trava totalmente com a Uta. A Uta lembra que tá do lado dela e elas seguem treinando até a exaustão, o que ajuda a Miyori a recuperar um pouco da fé nas pessoas. Só que agora vem o desafio real, passar a bola para as veteranas do time. A Miyori tá morrendo de medo, achando que o segredo é só ficar mais forte para não ligar para as críticas. Mas é difícil confiar em quem fala mal de você pelas costas. O Natsu lembra da época em que ele era o excluído e como falavam mal dele, e diz para Miyori as palavras que ele mesmo queria ter ouvido. Ele promete apoiar ela em tudo, contanto que ela não esconda nada dele. Ela agradece de coração. A Uta fica meio de lado de novo, mas eles logo puxam ela para conversa, mesmo que a Miyori ainda brinque que não recebeu a notificação de que elas eram melhores amigas. À noite, a Miyori manda mensagem pro Natsu dizendo que o treino foi bom e que conseguiu passar a bola para alguém. Pro árbitro. É já um começo, né? De repente, batem na porta do Natsu e, surpresa, é a própria Miyori. Eles vão conversar lá fora para a irmã dele não ficar espiando, embora a irmã já esteja criando 1000 teorias. O Natsu dá uma bronca nela por sair sozinha tão tarde e se oferece para levá-la em casa. No caminho, ela pede para ele ir ver o jogo dela no dia seguinte. Ele aceita mesmo achando que um zap resolvia o convite. No dia do jogo, o Natsu aparece nas arquibancadas. A Uta tenta chamar a atenção dele do banco de reservas, fazendo uma cena até ele notar. O jogo começa e a Miyori surpreende todo mundo. Ela pega a bola e, em vez de fominha, faz o passe. Ela avisa pro time que agora vai jogar junto e cumpre a promessa. O clima muda, o time se une e elas começam a brilhar. A Miyori até dedica uma jogada pro Natsu, que aplaude orgulhoso. Percebendo que ela já resolveu o problema e não precisa mais dele ali como babá, o Natsu decide ir embora mais cedo. A Uta fica meio triste porque ele nem se despediu, mas a vida dá voltas. Mais tarde, o Natsu tá esperando alguém no festival da cidade. Logo aparece a Uta, lindíssima de yukata, pronta para passar a noite com ele. Acontece que ele tinha convidado a galera toda, mas cada um deu uma desculpa. Um tinha treino, outro não gosta de multidão e por aí vai. Ele tava meio para baixo por ter que ir sozinho, até que a Uta tomou a iniciativa e chamou ele para uma quase cita. Eles começam a curtir o festival e a Uta, toda nervosa, pergunta se ele gostou do visual dela. O Natsu diz que ela tá muito elegante, o que deixa a garota ainda mais sem jeito.
jeito. Eles compram algodão doce e o clima fica naquele olha, mas não olha, com a Uta querendo a atenção dele, mas ficando tímida quando ele encara muito. Eles continuam o passeio e o Natsu sugere passar na barraca da família dela, mas a Uta nega na hora. Ela não quer ser vista com ele pelos parentes num momento tão íntimo. Eles acabam comendo sentados num banco, dividindo a comida com os mesmos palitinhos, o que pro Natsu é tranquilo, mas pra Uta parece quase um passo pro casamento. Depois, enquanto caminham, o Natsu puxa ela pra perto para protegê-la da multidão. O contato físico deixa tudo tenso. Rola aquele momento de silêncio, o Natsu se inclina como se fosse rolar um beijo, mas a memória da Hikari aparece e ele trava totalmente. A Uta percebe o clima pesado e sugere que eles escrevam seus desejos no painel do festival. O Natsu escreve que quer a melhor adolescência de todas. A Uta acha super profundo e decide mudar o desejo dela para ser igual ao dele, já que o desejo original dela era que ele se apaixonasse por ela. No fim da noite, eles caminham de mãos dadas até a barraca da família dela. Ela agradece pela noite maravilhosa e o Natsu se despede ali mesmo, sem beijo nem nada, mas com a sensação de que as coisas estão mudando. Vemos um casalzinho sentado na beira do mar, olhando para a lua e falando daquelas coisas que eles não entendem e que, para falar a verdade, também não me importam. O lance é que a garota começa a dar em cima do cara, fazendo até aquele olhar de cachorrinho sem dono. Tudo isso tá acontecendo na mente da Hikari, ou melhor, na história que ela tá escrevendo. Pelo visto, a garota lê bastante e adora escrever suas próprias fantasias. Nisso, o pai dela bate na porta e pergunta se pode entrar. No dia seguinte, o Natsu chega na escola e dá de cara com a Uta. Uma situação bem constrangedora, já que ela tinha dado um baita beijo nele e falado que ia fazer ele estriar. Mesmo assim, os dois fingem que nada aconteceu. O único que percebe o clima é o Reita. Ele nota que o Natsu tá cada vez mais afim da Hikari e da Uta na mesma medida, e por enquanto não sabe qual caminho seguir. O Reita diz que vai apoiar ele em qualquer decisão, mas só pede que deixe a Miori pra ele. A garota mandou muito bem e o cara já quer ela só pra ele. Mas na hora do lanche, a galera toda se reúne para decidir o que fazer nas férias. As opções são um especial de acampamento na montanha ou o especial da praia. Qual vocês preferem? Obviamente o da praia, né? As garotas não usam biquíni nas montanhas. Eles pensam a mesma coisa e todo mundo vota para ir pra praia. O Tatsu não tá muito seguro porque tá sem grana e não pode trabalhar se tiver que ir pros treinos. A Uta sugere que ele consiga um dinheiro trabalhando no comércio da família dela. Sente o drama. O Natsu começa a chorar do nada, simplesmente porque tá conseguindo tudo que sempre quis na adolescência. A Hikari vê ele chorando e pergunta qual é a dele. Ele diz que se emocionou com a ideia da praia e ela comenta que adoraria ir, mas que acha a situação bem difícil. No trabalho, ele pergunta para Yuino por que é tão difícil sair com a Hikari. Sempre que eles saem, ela é a primeira a ter que ir embora. Ele achava que era só um toque de recolher muito rígido, mas agora parece que também não querem deixar ela ir pra praia com um monte de garotos que a família não conhece. Ah, e além de estarem no auge dos hormônios da juventude. Ela explica que o pai dela é muito rigoroso e que duvida muito que ele a deixe passar uma noite fora de casa, ainda mais com garotos no meio. Mas bom, não custa nada tentar, então eles combinam de pensar em algumas ideias para ver como convencer o coroa. Já de noite, ele conta a situação para Miori, e ela brinca dizendo que ele já tá doido para ver a Hikari e a Uta com pouca roupa. O Natsu diz que não é verdade, mas até por telefone dá pra notar que o cara tá com a mente poluída pensando nas colegas. A Miori comenta que acabou de sair do banho e tá só de roupas íntimas. Ela pergunta se ele quer ver, e o Natsu fica mais quente que café de padaria, provando que de fato ele tem a mente bem suja. A Miori fala que se eles forem pra praia vão ter que dormir por lá, e manda as informações de uma cabana para alugar que é muito legal e bem barata. Nisso, a Miori lembra do beijo que a Uta deu no Natsu no festival. Ela quer falar sobre isso, mas acha melhor guardar pra si. Mas como ela soube se não tava lá? Ou talvez estivesse, vai saber. No dia seguinte, a Hikari encontra o Natsu no caminho pra escola. Ele olha pra ela toda linda e já pensa, casei. A Hikari tá toda feliz porque tá tirando nota máxima em tudo e as férias já estão chegando. O Natsu lembra do que a Yuno disse e pergunta se ela vai pra praia. A Hikari diz que acha que não vai ter chance. O Natsu pergunta o porquê e a Hikari responde que o pai dela é um velho teimoso e que quando ele encasqueta com uma coisa, dá um trabalho danado fazer ele mudar de ideia. E ainda solta que ele é um chato de galocha. Mais uma vez, o Natsu não imaginava que a princesinha tivesse um linguajar tão solto. A Hikari fica um pouco envergonhada, mas o Natsu gosta mais assim. Faz com que ela pareça mais acessível. A Hikari diz que vai tentar convencer o pai porque realmente gosta muito da praia. Ela adora ver o mar porque sente que as suas preocupações não são lá grande coisa.
O Natsu percebe que ficou caidinho por ela só porque ela é linda, mas que no fundo ainda não a conhece direito. Chegando na sala, ele conta pro pessoal que achou um lugar muito bacana para eles ficarem. É espaçoso e até vão deixar eles fazerem um churrasco. O detalhe é que nenhum desses garotos manja de churrasco. Falta experiência para eles, falta vivência. Mas mesmo sem saberem, a ideia parece bem divertida. Eles perguntam se não vai sair muito caro e o Natsu diz que não, principalmente porque vão dividir tudo entre 6 pessoas. A galera acha o preço acessível e agradecem ao Natsu por mandar bem organizando tudo. O que eles não sabem é que na vida passada dele, ele passava o tempo todo fantasiando em viajar de férias com os amigos. O Tatsu comenta que quanto mais gente for, mais barato vai ficar. A Uta propõe convidar a Miori e a Eri. O Natsu pensa, quem raios é Eri? E eu imagino que seja a garota que aparece no começo da abertura. A Hikari diz que ainda não tem permissão e que talvez não consiga ir. O Tatsu diz que sem ela não tem graça, e a Hikari garante que vai fazer de tudo para convencer o pai. As férias começam e o Natsu tá numa empolgação total para começar sua diversão de adolescente. O problema é que ele não fez planos para a primeira semana, então sobra para ele cuidar da irmã mais nova. Ele prepara um ovinho com... A Yuino quer a opinião dele sobre qual biquíni fica melhor nela, mas o Natsu morre de vergonha, fica todo sem jeito e deixa ela sozinha enquanto vai pensar na vida e se perguntar por que diabos ela chamou logo ele. Eles saem da loja e o Natsu pergunta qual de todos ela comprou. A Yuino responde, agora você quer ver, engraçadinho, pois agora vai ter que esperar. Ele vai ter que ver no corpo dela lá na praia, imagino. Aí que a coisa fica feia. Nisso, eles encontram a Hikari. Mas ela não tá sozinha, tá com o pai dela, que tá com aquela cara de poucos amigos. O senhor pergunta pra filha quem é esse garoto, e depois cumprimenta a Yuino. O Natsu se apresenta e diz que é um amigo da filha dele. O pai diz que ele é famoso e que a filha não para de falar dele. A Hikari pede pelo amor de Deus para ele não expor ela assim. O pai comenta que a filha falou que queria fazer uma viagem e pergunta pra Yuino se ela vai. A Yuino diz que sim. Depois ele pergunta pro Natsu, e ele diz que também vai. Que mancada. O pai vira para a filha e diz que não é certo mentir, já que ela tinha dito que iria só com garotas. A Hikari tenta se explicar, dizendo que se falasse que ia com garotos, ele não deixaria de jeito nenhum. O pai lança um olhar fulminante para o Natsu, e nessa hora ele lembra, é o presidente da Starflat, quer dizer, o vice-presidente. Acontece que o Natsu conhece ele da sua outra vida. A Starflat é uma empresa de manutenção de maquinário, e ele sonhava em trabalhar com eles. Quem é que sonha em trabalhar numa empresa de manutenção de maquinário? Fala sério. Em 7 anos, esse cara seria nomeado presidente e o Natsu iria a uma entrevista de emprego. Foi lá que ele o conheceu. O homem pergunta se ele tem clareza do que quer fazer, e o Natsu diz que sim, quer trabalhar numa empresa e aplicar o que aprendeu na universidade. O cara responde que, sendo assim, ele não trabalharia para eles. Diz que ele não é ninguém para querer mudar a companhia e que, se o contratassem, ele apenas seguiria as ordens dos superiores, as ordens dele, no caso. E garante que não se importa com nenhuma opinião que não seja dele. Nem mesmo a da própria filha ele escuta. O cara simplesmente não liga pra nada. Esse sujeito é um osso duro de roer nas duas vidas. Mas voltando ao presente, ele diz que não vai deixar a filha fazer viagem nenhuma. O Natsu pergunta se é porque ele vai estar lá. O pai diz que não. Não vai deixar ela ir porque ela mentiu. E mentir é errado, meu chapa. Assim, ela vai aprender a não mentir mais. A Hikari tem vontade de chorar, mas não tem outra escolha a não ser obedecer ao pai turrão. Depois disso, eles vão comer. A Yuino tá preocupada porque a amiga queria muito ir viajar com eles, e ela quer ajudar a Hikari a realizar esse desejo de ir pra praia. O Natsu, por outro lado, tá preocupado porque a comida da Yuino tá esfriando enquanto eles conversam sobre a Hikari. A Yuino conta que é amiga da Hikari desde a 3ª série, e naquela época a Hikari não tinha um único amigo. O pai dela já tinha espantado todo mundo, o que acabou transformando ela numa pessoa bem introvertida. A Yuino começou a conversar com ela, e vocês já sabem como é adotar um introvertido, né? São super leais. Elas viraram melhores amigas e um dia a Hikari levou a Yuino na casa dela para apresentar pro pai. Ele olhou com aquela típica cara de poucos amigos, mas mudou de repente e disse pra Hikari que ela tinha que ser mais como a Yuino, séria, disciplinada, chata, mas simpática. Desde então, a Hikari mudou a atitude, ficou mais contida e parou de usar óculos em público. A Yuino diz que ela esconde muito bem os sentimentos e pergunta pro Natsu se ele gosta da Hikari. O Natsu diz que sim. Então, a Yuino dá um papelzinho para ele com umas informações, pede que ele fique do lado dela e diz ter certeza que ele vai ajudar muito mais. O Natsu vai até uma cafeteria e encontra a Hikari no computador. Ela tá com uma roupa super casual e usando os óculos. O Natsu diz que a Yuino contou onde encontrá-la. E a Hikari pede desculpas por não poder ir para a praia, mas pede que eles se divirtam muito por ela.
O Natsu pergunta se ela tá escrevendo uma história ou algo do tipo. A Hikari diz que sim, mas que é um segredo e pede para ele não contar para ninguém. Ela esconde isso porque morre de vergonha e não quer que ninguém peça para ler, mas ele vai ser uma exceção. O Natsu deduz que a Yuino mandou ele lá por isso. Ela já devia ter lido e com certeza queria que ele lesse também e desse sua opinião. O Natsu lê e, bem, vocês já sabem, aquelas típicas histórias onde as garotas projetam suas fantasias com caras irreais. A imaginação vai longe. Obviamente, o Natsu diz que tá super legal e quer ler mais. Ele nota que a praia tem um papel muito importante na história e pergunta se a Hikari queria ir pra praia para se inspirar. A Hikari diz que mais ou menos. Escreveu a história pelo tanto que gosta da praia e porque queria passar um tempo com o pessoal. Ela confessa que o sonho dela é ser escritora e tudo mais. De noite, o Natsu pensa que a Hikari tem estado muito instável ultimamente. Nisso, chega uma mensagem dela. Ela pergunta em qual estação de metrô ele desce para chegar em casa. O Natsu liga para ela e descobre que a Hikari simplesmente saiu de casa, mandou o pai burrambo cuidar da própria vida e agora tá livre, indo morar na casa dele. Jogou as regras pro alto. Esse foi o final do episódio. Comenta a palavra parte 8 para eu saber que você acompanhou até aqui e quero ver o desenrolar dessa treta, que eu vou te dar um coração no comentário. Se inscreve e ativa o sininho para não perder o próximo capítulo, porque o hype tá só começando. Sem mais delongas, o Rebobina se despede e até a próxima!